você faria para dar nome para uma molécula cheia de funções? Perceba, na orgânica as moléculas podem apresentar várias funções numa mesma estrutura. Isso não quer dizer que a molécula seja de ácido, de álcool, de cetona, de amina, amida. Não, ela é tudo ao mesmo tempo. Porém, para dar nome isso é terrível, porque as regras de nomenclatura são diversas e causam uma bagunça horrenda na hora de tentar classificar. Por isso, os químicos inventaram uma espécie de ordem de prioridade, que é o que você tem aqui no quadro. Perceba que eu excluí algumas funções porque fugiria muito do interesse, objetivo, propósito do nosso trabalho. Eu coloquei apenas as principais e mais recorrentes, que são as funções elencadas naquela ordem de prioridade que você tem ali. Eu fiz aqui embaixo um quadrinho para mostrar para você como você identifica, ou seja, relembrar como você identifica as funções em questão. Tá? Aqui está o card para a gente tentar elucidar melhor justamente aqui o meu problema de pesquisa, né, digamos assim, e resolvermos juntos justamente essa novidade, né, que são as regras de nomenclatura para funções múltiplas. Queridos, vamos lá então. Vamos direto ao problema. Toma, dá nome para esse troço aqui. Tem ácido, tem cetona, tem álcool, tem amina, tem éter, tem aleto e tem aldeído. Como eu dou nome se tem tudo numa mesma molécula? Repito, para isso os químicos inventaram um critério que é específico para lhes ajudar na nomenclatura. Então, isso só serve para nomenclatura. Você vai escolher uma que é mais importante do que as outras. E a mais importante vai, digamos assim, caracterizar o nome da molécula. Se for um álcool, vai terminar com ol. Se for uma amina, com amina. Se for, por exemplo, um aldeído, com al. As que não são importantes, ou tão importantes quanto a principal, vão levar nomes diferentes, que vão aparecer no começo da nomenclatura na forma de prefixos. Então, vamos nomear cada um desses prefixos e sufixos para você ver como ficará o nome dessas moléculas e vamos rever a ordem de prioridade das funções em moléculas de funções múltiplas. Me acompanhe. Ó, a ordem de prioridade é essa aqui. Olha que fácil. Assim. Os ácidos carboxílicos são os mais importantes, depois os aldeídos, depois você tem cetonas, você tem ali álcoois, éteres, aminas e aletos orgânicos. Difícil decorar tudo isso, né? Porém, não aparece na prova sem um apoio teórico, sem um amparozinho. Não vai fazendo nada, é super fácil, fica bem tranquilo mesmo. O ideal aqui nesse momento é apenas você ter ideia de como nomear funções quando elas são postas numa posição não prioritária, digamos assim. Deixa eu tentar me fazer entender. Consultem a ordem de prioridade acima, tá consultando? E agora olhem aqui embaixo e me digam, qual das funções elencadas ali é a principal? Não sei nem ver as funções? Claro que sabe, querido. Você tem aqui, ó, veja, um ácido, uma amina, um álcool, um éter, uma cetona, um aleto e um aldeído. Qual destas funções é a principal? A principal é o ácido. Genial! Então o que você vai fazer? O nome dessa molécula vai ter que ser o nome de um ácido. Todos os ácidos começam com ácido. Você coloca ácido. E a terminação dos ácidos é em oico. Oico. Você vai precisar agora, juntamente comigo, identificar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal aqui? É a que tem que ter a função. Mas aqui tem um monte de funções ali. Então esqueçam as funções agora e apenas vejam os carbonos comigo. Tá vendo?
Ó, estes são os carbonos da cadeia principal. Vamos numerar? Veja que eu estou fazendo como se fosse o nome de um ácido qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tem 9 carbonos. Como é que fica o nome para 9? Lembra? 9 é non. Como só tem ligação simples entre os carbonos, an. Então, o seu ácido é um ácido nonânico. Nonanoico. Estranho, né? Mas é um ácido nonanoico, porque ele tem 9 carbonos. Ok? Beleza. Agora, como é que você descreve as funções que estão, por exemplo, nos carbonos 2, 3, 5, 6 e assim por diante? Vamos lá? Pois bem, quando você se refere a uma função como sendo a cadeia principal, a principal função, você vai usar o sufixo. O sufixo de ácidos é oico. O sufixo de aldeídos é al. O de cetonas é ona. Toda cetona termina com ona, lembra? De álcoois é ol. Éteres não tem, né? Porque eles vão apresentar o oxi no meio, então não tem um sufixo específico. Aminas terminam em aminas. E aletos também não tem, porque você sempre vai usar o nome da cadeia principal. Se for até um hidrocarboneto, tecnicamente vai aparecer com o nome do hidrocarboneto e só o aleto na frente. Por exemplo, clorobutano, 2-clorobutano, 3-bromopentano, por exemplo. Tá? Como a gente chama eles quando eles forem os prefixos, eles não forem os principais? Se for, por exemplo, o ácido carboxílico, carboxi. Assim. A pessoa colocou ali para você direitinho no livro, como você pode perceber, carboxi. Só que tem um probleminha, né, pessoal? Você vai me questionar, mas ele não é o principal, então ele nunca vai ser um secundário. Eu te falei, existem outras funções. Só que como eu já estou indo um pouco mais a fundo do que de habitual, eu já estou limitando para você o que pode ser cobrado, o espectro teórico que pode ser trazido para você. Não vale a pena a gente ir mais a fundo, porque vai fugir um pouco dos propósitos do nosso estudo. Mas ésteres são mais importantes que os ácidos carboxílicos, as amidas também. Então você teria ali eles como uma função não prioritária. Entretanto, não cai, querido. Sabendo isso, você está sabendo muito mais do que, não digo deveria, mas muito mais do que a média. Fica bem tranquilo em relação a isso. Eu ponho minha mão no fogo, pode confiar. Aldeído, oxo. Alguns livros chamam de formil, mas pode ser. Assim como lá no vídeo antigo, quando se falava nas iminas, né? Se falava de, pode ser etanoimina ou, etanimina, sem o O. Isso é bem flexível, na química orgânica existe muito disso. Então você pode chamar de oxo ou formil. O oxo é mais popular, eu vi muito mais oxo do que formil. Aqui nas cetonas, oxo, que é como você se refere a carbonila. Os álcoois são chamados de hidroxi. Hidroxi. Éteres de oxi. Amina de amino. E os aletos do próprio elemento. Assim. Certo? Vamos colocar então os nomes ali na nossa função, as funções, desculpa, correspondentes aos respectivos prefixos. Vamos lá. NH2 não é principal. Então como é que eu chamo a amina quando ela não é a principal? Amino. No 3 tem o H, de hidroxi. No 5 é oxi. Como tem um carbono, metóxi. Ó, tem um carbono aqui, então é et. Metóxi.
Tá, e se fosse 2? Etoxi. E se fossem 3? Propoxi. Se fossem 4? Butoxi. Não butox. Butoxi. Tá? Então, é assim que você vai classificar. E o 6? Oxo. E o Cl ali, que é o cloro. Como é que eu chamo o cloro? Cloro. Fato. Ah, é. E o aldeído? Oxo também. Prontinho. Tá bom? No aldeído, repito, você pode chamar de tanto formil quanto oxo, mas não faz diferença alguma. Confia em mim. Como eu vou colocar, então, tudo isso no mesmo nome? Agora você vai ter que ordenar em ordem alfabética. Qual deles vem primeiro? Letra A, então a letra A aparece primeiro. Então você começa com 2-amino. Pronto, eu já disse que tem uma amina. Depois você tem que, vamos ver ali, o C, cloro. No carbono 7, 7-cloro, indicando que no 7 você tem um cloro. É bem intuitivo, não é tão complicado assim. Depois do C, vem o H. Então você vai colocar ali, ó, 3-hidroxi. Ok? Que mais tem? O M de metóxi. Tá? Então vamos colocar ali o M de metóxi. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui, que senão vai ocupar todo o espaço. Diminuindo. Pronto. Vamos colocar então o próximo ali, que é o M de metóxi, né? É isso aí? Isso aí. E o metóxi está no 5. 5-metóxi. Assim. Depois do 5-metóxi, você tem 2 oxo. Um no 6 e um no 9. Então você coloca 6,9 de oxo. Pronto. Lindo nome. Lindo nome, né, pessoal? Tá aí. Que coisa bonita, hein? Que tal? Tá lá. Prontinho. E esse é o nome dessa rica molécula organizada em ordem de prioridade. Tudo bem? Entendeu?